Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus neste santo domingo, já pela boca do profeta Amós, nos fala algo que vivemos muitas vezes em nossa vida. E digo, estamos vivendo agora. E vivemos a cada 2 anos, a cada 4 anos. O Senhor que recrimina aqueles que humilham os mais pobres, aqueles que roubam nas medidas, aumentam pesos, vendem produtos estragados, adulteram balanças, dominam os pobres com o dinheiro e põem o preço do pobre, do humilde, em um par de sandálias. Até mesmo procuram vender o refúgio daquilo que não querem. Esta soberba, esta mania de achar que enganando os outros e eu não sendo enganado está tudo bem, diz o Senhor pelo profeta Amós, eu não vou esquecer isto que eles fazem. Eu não esquecerei o que eles fizeram, o que fazem. Aqui, porque digo que estamos vivendo, é bem época de eleições e a palavra de Deus aqui quer iluminar. Quanta gente que agora nós vemos que nos últimos 4 anos não pisou nos nossos bairros, nem nas nossas ruas, e que agora vem com todo tipo de promessas, como se um candidato a prefeito pudesse prometer algo. Um prefeito não governa uma cidade sozinho, governa com a Câmara de Vereadores. Se a Câmara de Vereadores não aprova, tudo que um prefeito fizer está acabado. Se o prefeito fizer algo errado, o Ministério Público vai lá e corta a iniciativa. Mesmo caso, os vereadores, nenhum vereador pode prometer nada. Pelas leis do país sabemos que é assim. Mas parece que há uma coceira, uma comichão entre nós para querer tirar vantagem. Isso significa que quando dizemos que vivemos num país de políticos corruptos, temos que recordar que quem os colocou lá? Um povo que também é corrupto, muitas vezes corrompido. Muitos estrangeiros dizem do nosso país, este país é corrupto, não só os políticos. E por que dizem isso? Porque não é possível que os políticos chegaram ao poder sem o voto. Portanto, quantas vezes nós ouvimos isso? Como padre, andando de comunidade em comunidade, de bairro em bairro, e nós estamos durante todo o ano, e não só a cada 2 anos, a cada 4 anos, ouvimos, mas o fulano prometeu isso. Mas ele vai conseguir um cargo para o meu parente. Ele me prometeu um par de sapatos, me prometeu um par de sandálias, me prometeu uma dentadura, me prometeu uma ficha médica, me prometeu... Onde é que está a corrupção? Em quem prometeu ou em quem recebeu a promessa? Nos dois. Ambos são corruptos. E aqui, a palavra de Deus, vejam, o profeta Amós escreve isso 8 séculos antes de Cristo. São pelo menos 2.800 anos atrás, já era assim. Não é de agora a corrupção. Faz parte da natureza humana corrompida pelo pecado. Cada vez que o homem se afasta de Deus, ele procura viver neste mundo como se fosse o último e o único. E então ele quer tirar vantagem, ele quer ser aquele que é importante, ele é aquele que ou oferece ou recebe. Ainda ontem em São Martim falava isso, hoje falava também na Capela São João, da qual vem agora, da Santa Missa e de um batismo, recordava podemos chamar assim, um pensador desta região, que dizia, um homem que se vende, recebe sempre menos do que vale. Um homem que se vende, recebe sempre menos do que vale. Ou seja, se tu ganhou tal coisa, se tu te vendeu por tal coisa, tu vale menos do que isso. A nossa dignidade de filhos de Deus está acima de qualquer preço e qualquer valor deste mundo. Portanto, se queremos um país, uma cidade, um estado sem corrupção, temos que nós mesmos investigar o nosso coração e ver o que é que lá está corrompido. Será que nós também não nos vendemos muitas vezes? São Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: eu recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ação de graças por todos os homens,
pelos que governam e possuem altos cargos. E a gente pode pensar, muitas vezes, irritado com tanta corrupção que vê nos meios de comunicação sendo noticiados: como é que eu vou rezar por esse ladrão? Pois Deus manda que se reze, até pelo ladrão. Para quê? Para que ele se converta. E mais ainda de São Paulo, para que nós possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade, para que não nos tirem o direito de cultuar e celebrar o Senhor Deus. Isso é bom e agradável a Deus, de São Paulo, rezar pelos governantes, sejam eles quem forem. Mais ainda, São Paulo vai dizer: Cristo se entregou por todos, para que a salvação chegasse a todos. Isso não significa que todos se salvarão, mas aqueles que recebem o Senhor, que o reconhecem como o Senhor de sua vida, estes se salvarão. A salvação que Cristo nos possibilitou está à disposição de todos. E então o Evangelho, o Santo Evangelho deste domingo, nos fala desta parábola que o Senhor contou, do administrador infiel, do administrador que esbanjou, gastou, dilapidou o patrimônio do seu patrão. E o patrão descobre, e o que tenta fazer esse administrador? Tenta remendar o erro cometido, tenta consertar o roubo feito durante tantos anos. Que faz esse administrador infiel? Chama aqueles que devem ao seu senhor e manda adulterar o contrato. Devia 100, agora ponha que é 80. Devia 100, ponha lá 50. Ponha pouco mais ou um pouco menos. Ninguém vai ficar sabendo, é só entre eu e tu. E aqui vem algo interessante. Senhor Jesus louva este ladrão. E alguém pode pensar: mas Jesus está incentivando que se roube? Não, pelo contrário. Ele diz que a esperteza dele é louvável, não o que ele fez. A esperteza deste homem. Porque este homem sabia, esse mau administrador, que no momento em que fosse jogado fora da propriedade da fazenda do Senhor, ele iria viver na rua. No entanto, ele tentou comprar amigos com dinheiro injusto, como diz Jesus. Então, o que faz aqui? O Senhor Jesus louva não a atitude errada, mas a esperteza. E aqui Jesus diz: os filhos deste mundo, aqueles que vivem só para este mundo, aqueles que não são de Deus, são mais espertos que os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? Somos nós que fomos batizados e somos filhos de Deus. E por que são mais espertos? São espertos nas coisas do mundo. É esta esperteza que o Senhor quer de nós. Não de passar a perna no outro, obviamente, mas de sermos tão espertos de não perdermos a vida eterna. Não perder a vida eterna. No dia do nosso juízo, o dia em que tivermos que prestar contas ao Senhor, nós vamos descobrir que este Evangelho fala de cada um de nós. Cada um de nós foi colocado como administrador desta vida que recebeu. Cada um de nós recebeu e recebe inúmeras graças, bênçãos do Senhor, para progredir em santidade, para estar mais próximo de Deus, para servir aos irmãos. E no final de nossa vida nós haveremos de prestar contas disso. Quem é o dono da nossa vida? É o Senhor Deus. Nós somos apenas administradores. Alguns maus administradores, outros bons administradores. Mas o Senhor quer que nós sejamos espertos a tal ponto de transformar a administração da vida que recebemos em vida verdadeira, a vida eterna. No dia em que comparecermos diante do Senhor, vamos como? De mãos abanando ou com algo para apresentar ao Senhor? É isso que nós devemos nos perguntar. Como vamos? Como iremos comparecer diante do Senhor? Eu me recordo de um bairro aqui de nossa paróquia, de nossa extensa paróquia, que fica a 4, 5 quadras de onde há uma capela em outro bairro. E um dia perguntei a uma família, a gente chama isso
pergunta retórica, ou seja, pergunta já sabendo a resposta. Vocês nunca viram que ali tem uma capela, que a comunidade se reúne para rezar? E disseram, nunca vimos. É interessante porque há uma única rodovia para passar ali. Viram tudo, só não viram a igreja. Assim agimos muitas vezes. No dia do juízo o Senhor vai perguntar, mas tu passou lá? Tu via que eles se reuniam, por que tu não ia? Tu foste padrinho ou madrinha de batismo? Tu educou o teu afilhado na fé cristã? Não. Pois é, perdeu tudo. Tu correu tanto, gastou as forças que eu te dei para conquistar títulos acadêmicos, para ter o melhor carro, para ter a melhor casa, para ter o melhor salário. Tu ganhou a vida eterna? Para isso eu não tive tempo. Pobres de nós se formos assim. É esta a esperteza que o Senhor pede. Ele nos ensina como ir ao céu, como receber a vida eterna. Então não podemos ser burrinhos de perder. Temos que ser espertos. A mesma esperteza que nós temos para fazer tanta coisa aqui na terra, colocar mais empenho ainda para ganhar a vida eterna. Por isso o Senhor vai dizer, quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel no muito. Aqui me recordo a tradição, nos ensina a tradição da igreja sobre São José. São José foi chamado para ser o pai adotivo, putativo de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi chamado para cuidar da família de Nazaré, de preservar e cuidar a Virgem Maria. São José poderia colocar as mãos na cabeça e dizer, mas isso é muito para mim. É muito para mim. Eu não vou dar conta. São José confiou em Deus e colocou-se a serviço de Deus. E Deus não deixou faltar as graças necessárias para ele cumprir aquela tarefa que ele recebeu. E São José, que recebeu aqui na terra muito, imaginem termos a companhia em nossa família de Nossa Senhora, do Menino Jesus, recebeu muito mais no céu. Fiel administrador dos bens de Deus. Nós todos recebemos muito pouco em comparação a São José, mas nós todos recebemos muita coisa da parte de Deus, muitas graças e muitas bênçãos. Quem não percebeu ainda que recebe diariamente graças e bênçãos, ainda não se deu conta, talvez esteja um pouco perdido. Começa-te por perguntar, este ar que eu respiro é meu? É de quem? Esta vida que todas as manhãs eu recebo é minha ou é de quem que eu recebo? Sou eu que me dou a vida? Fui eu que me gerei? Ou é Deus? As graças inúmeras que recebemos durante a vida, as bênçãos, as graças para não cairmos em pecados maiores, de quem recebemos tudo isso? Então devemos ser gratos e administrar bem essas graças. Quantos que recebem os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, para o serviço dos demais? Se não colocarem a serviço dos demais, perdem tudo. O Senhor diz, aquele que recebe e é fiel nas pequenas coisas, também será fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. O que é que foi nos confiado? O que é que Deus tem me confiado durante a minha vida? Eu tenho sido fiel na administração? Por isso, já a liturgia da Palavra de Deus tem falado nas últimas semanas sobre a dificuldade que tem aqueles que são apegados às coisas deste mundo em ganhar a vida eterna, porque pensam que a vida é só aqui. Infelizmente, há até batizados que pensam assim. Talvez se veem como animais irracionais, como um cachorro, um gato, uma lebre, uma galinha, sei lá. Se veem assim, morreu, acabou tudo. Não, nós somos filhos de Deus. Não acabou tudo, começou a verdadeira vida. E a partir dessa verdadeira vida, ela começa a administração dela aqui. Então aqui nós temos que nos colocar, vendo as graças e bênçãos que recebemos, administrando da melhor forma possível, pedindo a graça de Deus
para bem administrar os dons que recebemos e colocarmos-nos a serviço dos demais. Sem isso, nenhuma graça, nenhum bem permanece. Muitas vezes nós dizemos assim: temos que estar na presença de Deus. Muito bem. E a pergunta? Vamos perguntar pelo contrário: será que Deus se sente bem na minha presença? Será que Deus se sente bem na minha companhia? Porque se Ele não se sente bem, se Ele não é bem-vindo, aí Deus não está. Façamos de tudo, irmãos e irmãs caríssimos, para amar a Deus sobre todas as coisas, não colocar nada no lugar de Deus. Por isso o Senhor vai falar, e tem falado nas últimas santas missas, na liturgia da palavra, que devemos nos desapegar de tudo aquilo que nos afasta dele, que nos afasta de Deus. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Aqui dinheiro significa todas as coisas deste mundo. Há poucos dias atrás, um senhor me disse: eu trabalho e mantenho a minha família. Minha esposa não falta nada para ela, nem para o meu filho. Mas eles reclamam que eu não vou à igreja com eles. Eu disse: evidente, tu estás preocupado com as coisas deste mundo, que são importantes em uma certa medida, mas não são em uma medida absoluta. O mais importante, diz o Senhor, é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais nos é acrescentado. Recebemos tudo mais quando buscamos a Deus sobre todas as coisas. Simples assim. Não há nenhuma dificuldade, não há nenhum problema, não há nenhum mistério. Justamente o Senhor veio nos indicar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nos quer conduzir ao Pai. Sigamos o Senhor, sejamos-lhe obedientes e chegaremos à vida eterna. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.